Olá, bem-vindo a mais esta live da Casa da Crítica, uma live que cuida do analfabetismo funcional. Esse tema tão importante, tão gritante, tão alarmante, tão comum e que talvez nem seja o maior problema brasileiro e eventualmente seja o único. Exato, é tão grave a situação que eventualmente seja o único problema que tem, de maneira que todo o mais de que a gente padece seja efeito desse problema. O analfabetismo funcional é uma praga que é muito além da questão da cultura no sentido erudita, no sentido da cognição. É um problema profundo de postura existencial. Nós vamos fazer muitas lives, vamos dar muita atenção a este tema do analfabetismo funcional aqui na Casa da Crítica. Hoje é a primeira e o recorte que a gente vai enfrentar hoje é um recorte do analfabetismo funcional como um problema de falta de atividade, falta de postura ativa e uma modalidade sutil, mas muito eficaz de servidão. Tá? Esse vai ser o viés pelo qual nós vamos orientar. E foi uma pesquisa que há bastante tempo eu tenho me debruçado nesse assunto. Na Casa da Crítica a gente ataca o analfabetismo funcional muitas vezes, nos artigos que eu já escrevi sobre o assunto, o curso de Trivium que a gente tem, curso na área de literatura, enfim. Então, o analfabetismo funcional tem que ser combatido, gente. Todos aqui seguramente já foram vitimados por interações com analfabetos funcionais. Temos também que ver em nós mesmos em que ponto nós nos deixamos ceder por esse tipo de coisa. Eu mesmo descobri na altura dos 30 e poucos anos que eu tinha traços e problemas, não era um analfabeto funcional pleno, evidentemente, mas tinha vários aspectos aí para resolver nesse sentido. Inclusive isso coincide com o meu ingresso na filosofia, meu ingresso no estudo da filosofia de uma maneira bastante profunda. Foi nessa descoberta de ser padecedor de muitos aspectos do analfabetismo funcional. Vamos então dar início e começar a nossa live. É um tema forte, tá, gente? Infelizmente ele é forte. Não há como não passar pelo conhecimento do que a gente vai falar aqui e do estado das coisas e não ficar triste, tá? Mas a realidade, a verdade é o que nos liberta. A gente tem que enfrentar e ver os assuntos efetiva e precisamente como eles são, ou pelo menos entregar nessa sinceridade de busca muito grande. Tá? Então vamos começar. O analfabeto moderno sabe ler e escrever. Olhem essa frase que importante, do Hans Enzensberger. Hans Enzensberger é um literato alemão, um estudioso da problemática das letras, da educação, da erudição, e ele tem um trabalho muito bacana em que ele chama Elogio ao Analfabeto, no qual ele compara uma situação em que houve tempo que o analfabeto era tosco. A pessoa analfabeta era uma pessoa tosca, no sentido de bruta intelectualmente. Mas que hoje o alfabetizado é tosco. Ele está mostrando no trabalho dele, Elogio ao Analfabeto, que inclusive em vários aspectos, em vários particulares, o analfabetismo bruto pode ser menos problemático, porque o analfabeto moderno ele disfarça a sua inépcia. Tá? Uma inépcia intelectual de um modo geral. Ele sabe ler e escrever, ok? Ele decodifica as coisas. Mas ele não sabe ler e escrever, ele sabe decodificar as coisas. Ele sabe identificar instruções básicas, onde que é o ônibus, onde que é a saída, como que é isso, fazer continha do troco, fazer coisa aqui. Mas ele não goza da potência da leitura. Isso inclusive em níveis, com níveis de instrução altos. Ele está falando isso na Alemanha, gente, tá? O fenômeno do analfabetismo funcional é muito grande. Do próprio Enzensberger, ele faz um paralelismo entre o crescimento do analfabetismo funcional com o crescimento da televisão. Tá?
Mas imagina essa situação falada em relação à Alemanha. Imagina nós aqui em situações bastante mais combalidas em diversos aspectos, como é que nós padecemos desse problema. Tá? Então vamos continuar e debruçar aqui, a conhecer mais desse triste fenômeno. Tá? Analfabeto, no sentido próprio, eu fiz esse pequeno glossáriozinho aqui. Analfabeto no sentido próprio é aquele que não decodifica grafemas e números. Então você pode pôr lá para frente dele os símbolos convencionais do alfabeto e dos números. Ele não identifica. Ok, isso daí é claro para nós. O alfabetizado, por sua vez, é o que decodifica. Ele consegue ter um grafema, transformar em fonema e vice-versa. Tá? Aí existe uma diferença muito importante, que é o letrado. A alfabetização é distinta do letramento. Tá? Então, alfabetização ou não alfabetização é gozar ou não gozar da capacidade de codificação e decodificação. Ponto. É um processo muito primário, meramente material. Tá? O letramento, por sua vez, é o alcance do conceito subjetivo, subjacente aos grafemas, tá? Ou fonemas também, evidente. Então, uma coisa... Na natureza da linguagem é que o símbolo não vale por ele. Ele significa outra coisa. Tá? E quando se trata o símbolo por si, você cai num vício, que também é comum e é uma expressão de analfabetismo funcional, que é o vício do nominalismo. Dar valor ao nome, como se o nome em si fosse alguma coisa. Então, o letrado ele tem que alcançar o sentido que está por debaixo, por trás, subjacente aos nomes. Então, o analfabeto funcional, no sentido que a gente está empregando aqui, é o alfabetizado iletrado. É aquele que, então, codifica, decodifica, mas não alcança o sentido daquilo que ele codifica, decodifica. É o papagaiozinho, gente. É triste, mas é bem isso mesmo. Tá? E nós vamos ver isso. Isso já é um fenômeno mapeado também no mundo grego. Os gregos antigos chamavam de sofoma, a pessoa que tinha acesso à cultura, tinha leitura, pseudo-leitura, evidentemente, de coisas, de obras, mas ele era um inculturado. Ele não consegue, ele tem acesso ao bem cultural, mas ele não consegue letrar-se, ele não consegue captar sentido, dar sentido, ordenar sentido. E nós vamos entender exatamente esse processozinho inteiro, que é a recepção do sentido e sua elaboração, até a retenção e a constituição do ser. Esse é o nosso viés central nesta live. Então, quando o Enzensberger está lá falando, ele está dizendo, olha, hoje o analfabeto, quando era alfabetizado, há um certo tempo, ele se alfabetizava e letrava-se. Mas hoje nós estamos vivendo uma situação em que a pessoa é alfabetizada, mas segue iletrada. Tá? Essa é a crítica dele dentro da obra, lá o elogio ao analfabeto. No sentido amplo, disse analfabeto funcional, iletrado ou analfabeto secundário, a todo inepto de leitura, mesmo em contextos não textuais, como escuta, fala, visualização e etc. Nós vamos ver no curso desta live que ler tem um sentido muito associado a ser inteligente. Ler não pode ser limitado ao sentido de ler texto. Nós temos que ler tudo. O analfabeto funcional também quer dizer o tosco, o limitado, o inepto. Tá? E nós vamos buscar duas origens depois, para falar em termos precisos. A ideia, os termos hoje viraram ofensivos, mas nós vamos estudar a etimologia exata do termo idiota e do termo imbecil, porque eles estão em escalaridade dos deficientes de leitura, num sentido amplo, eu vou tratar aqui. É raro, mas é possível alguém ser letrado
sem ser alfabetizado. É possível alguém ter desenvolvido em si uma capacidade geral de leitura, no sentido amplo de que a gente vai falar, sem ter passado pela alfabetização. Evidentemente uma coisa rara, tá? Mas isso existe. E faz sentido, inclusive, que isso existe. E porque fala e signos, em geral, são naturais, da natureza do homem, isso daí, tá? A escrita e os signos alfabéticos são inventos e desenvolvimento cultural. Você não poderia associar a uma situação em que não existissem pessoas inteligentes e leitoras, então, num sentido amplo da realidade, antes do advento da escrita. É óbvio que a escrita, tá? Ela catalisa, a escrita textual, catalisa em muito a condição do desenvolvimento intelectual, mesmo para o contexto meta ou extra-textual. Isso é evidente. A rigor, o que a gente vai defender nesta live, vai demonstrar isso, é que a razão de ser, de se aprender precisamente a ler e escrever, não é ler e escrever, tá? É realmente ser inteligente, tá? Nós vamos superar uma falácia que existe aí, que é uma questão de comunicação. Analfabeto funcional funciona e não significa. Este é o núcleo, tá? Este é o grande núcleo nosso. O analfabeto funciona. Funcionar, ele cumpre função. Mais precisamente, cumprir função é cumprir ordem, é cumprir mando. É função em relação a algo. A função é um relativo. A significação, tá? Ela tem uma significação de algo, mas ela tem um elemento não relativo. A significação integra uma dimensão mais absoluta, tá? E nós vamos entender isso porque a significação integra a substancialização humana. Quando o analfabeto funcional só funciona, ele é só matéria, tá? Então ele não, a maioria das pessoas, isso é uma questão muito forte, a maioria das pessoas não precisa significar para funcionar. A maioria das pessoas não precisa entender o que faz para fazer, e inclusive pode fugir do entendimento do que faz, tá? E é por isso que o tema do analfabetismo funcional ele une questões muito distintas, desde a condição propriamente cognitiva, desde questões psicológicas, psíquicas, morais, porque ele une a dimensão da cognição com a dimensão moral, entre ser livre ou ser servo. Quem funciona sem entender o que faz é servo. Ele é em função de alguém, por isso que ele funciona, tá? Então, isso é muito sério, tá? Essa frase é minha, que eu já usei em artigos meus, mas ela vai ao encontro de muitas posições de muitos outros autores, etc. Ele está lá só para funcionar, de maneira que, inclusive, se torna um instrumento necessário para a servidão existir. Tá? Olha que importante isso. É um instrumento necessário para que a servidão exista. Tá? Nós vamos explorar isso aqui um pouquinho à frente. Maria Tereza, eu leciono na educação de jovens e adultos, equivalente à fundamental. É comum termos alunos letrados e muito pouco alfabetizados. Perfeito. O comentário aqui da colega Maria Tereza, de que temos alunos letrados e muito pouco alfabetizados. Isso existe. Um defensor muito grande, um autor que na literatura mostrou muito bem os letrados sem alfabetização, foi o Guimarães Rosa, tá? Ele, quando tem toda uma linha de interpretação do Guimarães Rosa,
no qual ele está inclusive mostrando que o homem do sertão, e a razão de que toda a finíssima reflexão que está nas entrelinhas e subjacente à obra do Rosa se passar no sertão, é justamente porque o sertão homem é muito inteligente. Ele é muito inteligente. A inteligência é uma função da vitalidade. Como no sertão a vida é inclusive resolvida dia a dia, o homem tem que ter raciocínio, senso de proporção. Ele viu um problema de uma nuvem, ele sabe o que vai acontecer depois, ele tem que gerir o problema do cavalo, o outro. Sem o letramento, ele consegue se desenvolver uma função da inteligência, porque é uma função de vitalidade. O homem urbano, como tem uma vida mais fácil, e que como pode passar pela escola, e a escola inclusive tem um sentido perverso, tá? Ela pode inclusive servir para castrar o desenvolvimento razoável que uma inteligência teria, tá? Isso é muito sério, é muito sério mesmo. Quando a gente fala é incomum o letrado sem alfabetização, evidentemente estou falando de uma forma ampla, tá? Não letramento é não inteligência. Observem isso daqui. O não letramento, tá? Não captar sentido nas coisas, é falta de inteligência. Inteligência bebe do verbo latino intelligere. É formada de inter, entre e escolha, ler. Escolha e ler estava no legere, porque o ato de ler é um ato de escolha. Nós vamos ver um pouco mais para frente isto. E é aqui que reside, inclusive, o grande problema do vínculo do analfabetismo funcional com a servidão. Porque o servo, já desde a definição de Aristóteles, é aquele que pode se desenvolver, inclusive, em muitas questões, menos na deliberação. Tem pessoas que têm capacidades diversas, mas ele não delibera. Então, se na deliberação ele é inepto, esse é o sentido do servo que gera propósito desde Aristóteles. O servo pode fazer cálculo, fazer isso, ser cúrio, mas decide? Não decide. E ler é decidir. Vou passar isso aqui um pouco para frente, porque nós vamos ter um quadro lá na frente em que a gente vai mostrar exatamente a decomposição do ato de ler, e que a gente vai mostrar a questão da decisão, tá? O inteligente sabe discernir, ele penetra nos sentidos possíveis envolvidos e escolhe o certo. Olha isso, tá? O inteligente sabe ler para além do domínio meramente textual. Vamos repetir, além do domínio meramente textual, que é o caso do eventual letrado analfabeto. O eventual letrado analfabeto vai gozar de forças naturais do desenvolvimento humano, entre os quais tem a inteligência como função, como situação vital. Agora imagine o camarada, pior do que não aprender, gente, uma coisa, é aprender errado. Muito pior. Pior do que não fazer academia é fazer os exercícios na academia de forma errada. Você vai ser destruído. Esse é um problema seríssimo. Eventualmente os letrados analfabetos, de que o Guimarães Rosa fala, que a nossa colega aqui sugere, alguns inclusive que eu conheço, se tivessem passado por métodos toscos de alfabetização, poderia perturbar, inclusive, e turbar o desenvolvimento de potências naturais. Isso é terrível, tá? Isso é terrível, tá? O exemplo que eu dei da academia, melhor não ir do que ir lá e fazer errado, vale para a escola, gente. Entenda, isso é muito sério, tá? O aspecto de que pode existir uma perversão se ensinou errado, às vezes é melhor não ensinar, tá? Então, eu sei ver, na minha trajetória, tá? Fiz faculdade, passei pelo ciclo escolar, fiz faculdade, fiz várias pós-graduações, fiz mestrado, etc. Consigo ver situações em que ter ido ao ensino me foi mais prejudicial do que se não tivesse ido. Tá? Consigo ver isso claramente hoje. Tá? Atitudes.
Se a atitude é ativa, gente, eu pus entre parênteses aí ativas pela ênfase, tá? Mas vamos lá. Ouvir e ler são atos receptivos. Falar e escrever são atos de expressão. Reflexão é expressão e recepção. Você expressa a si e recebe num ciclo que não para. Este quadro aqui quero mostrar o seguinte: é comuníssimo, tá? Achar que ouvir e ler, porque é receptivo, é passivo. É isso que é analfabetismo funcional. É limitar-se à posição passiva. Ouvir e ler, gente, é ação. Para que você ouça, para que você leia, seja um texto, seja um recado, seja um aviso, seja um sinal, seja algo do mundo, um fato, um acontecimento, uma coisa, um evento, você tem que pôr ação para ir receber. O analfabetismo funcional é essa falácia. Ele confunde recepção com passividade. Ele vai só ler, ele vai só ouvir. E de forma passiva, já virou analfabeto funcional. Ele já deixou de seguir a etapa inteira da atividade. Por isso que também é um outro aspecto para afirmar do analfabetismo funcional como a antessala, sala e salão da servidão. Porque ele já tira um princípio ativo de si. Para que você leia qualquer coisa, um bilhete, um romance, um trabalho técnico, um relatório, você tem que ter postura ativa. A postura ativa é uma sucessão ininterrupta de perguntas que o leitor ativo faz para si. A percepção, se eu estou fora de um contexto só textual de leitura, eu estou percebendo. Nós estamos recebendo ininterruptamente coisas do mundo. Mas você pode ter percepção ativa ou simplesmente alguma coisa que realmente seja muito gritante que me impacta. Mas assim, você tem um camarada que está de olho, que ele está atento, ele está concentrado, ele está vendo, etc. Esse é a primeira etapa da leitura. É tratar a oitiva e a leitura de forma ativa. Tá? Do contrário, já é analfabeto funcional, gente. O analfabeto funcional é sempre desconcentrado. Então ele está passivo, você tem que dar um empurrão, cara. Tem que falar 3 vezes. Tem que gritar, às vezes. Tem que fazer um negócio. Porque ele já está no modo passivo. O processo de ler, e é o processo de consciência, e é o processo de uma existência plena, já começa a esbarrar na questão que o Pedro trouxe, é um processo dialético. Nós estamos num diálogo, a nossa estrutura de ser é uma estrutura de consciência. A consciência é um diálogo. Nós temos dentro de nós uma estrutura polifônica de vozes nossas falando com outras vozes nossas. Nós estamos, para que a gente seja passivo, para que nós sejamos ativos, nós estamos nos perguntando e nos respondendo sobre as coisas que nós temos aqui. A leitura, esse é um processo de leitura. O humano, enquanto aquele dotado de significação, ele tem que exercer essa significação por um método dialético de leitura, em que ele está se perguntando e se respondendo sobre si, sobre os objetos que ele tem, sobre a percepção que ele vai buscar para isso. Então a leitura só existe propriamente num processo em que o leitor responde sucessivamente a perguntas que ele mesmo faz sobre o objeto da leitura. Quer dizer algo? O que disse? O que quer dizer? Como diz? Por que diz isso e assim? Por que diz agora? Ele errou na forma de dizer? O que ele não quis dizer? O que é para eu entender? Verifica isso daqui num processo ativo de leitura de qualquer coisa, gente, textual ou não. Agora imagina o cara que não está perguntando nada. Ele está assim, passivo, está querendo receber ordem. O anal tem um problema humano, gente. Nós temos um movimento interior de nós. Se nós não estamos determinando este movimento,
Algo de fora tem que determinar. Isto é uma estrutura que nós vamos verificar aqui, é uma estrutura de organização da realidade. Desde os antigos, o primeiro mapa para você fazer uma compreensão inteira da realidade é dividir a matéria da forma. Ou você é mais formal ou você é mais material. Então, quando o analfabeto funciona, é matéria. Então, ele não pergunta. Ele precisa ser empurrado por inércia. Então, vejam só esse quadro aqui de perguntas e consigam verificar o grau de diferença que faz você ver alguém que tem que empurrar para receber e alguém que recebe buscando. Você imagina a draga de informação, a draga perceptiva. Os antigos trabalhavam a gramática como disciplina da percepção. Hoje está vista a gramática como uma estrutura normativa, tá, da língua erudita. Você até já divide língua e língua erudita em um aspecto normativo, como se fosse uma norma que valesse por ela. Para os antigos é um absurdo. Para os antigos, a gramaticalização de alguém é aumentar a capacidade perceptiva desse alguém. Em falar certo, o ter correção, inclusive na forma vernacular, assenta num outro pressuposto, que é o pressuposto que essa estrutura correta da língua coincide com a estrutura do mundo, de maneira que quem lê melhor um texto lê melhor o mundo. Tá? Esse era o princípio. Tá? Mas olha a diferença que vocês já podem perceber aqui de uma abordagem ativa de uma passiva. Tá? Beabá metafísico. Como adiantei aqui no quadrinho anterior, nós vamos, quando você parte para uma perspectiva de entendimento global, o entendimento do todo, como que o todo do mundo se organiza? Aí você vai ter diversas filosofias que vão dar cabo a um homem sábio, é o homem que entende o funcionamento geral das coisas. Essa aqui é uma proposta aristotélica, e que foi uma proposta que faz muito sentido ao que nós vamos ver aqui agora, e que é seguida por muitas escolas filosóficas até hoje. O conceito de matéria e forma, até hoje, é empregado. Tá? Matéria é um princípio de caos e de passividade. A matéria, o que é material em si, ele ou é um caos puro, ou ele é ordenado de fora. Quando existe essa ordem externa, você diz que é uma informação. Você põe dentro da matéria uma forma, você informa, tá? Informa para falar o português correto. Tá? E então ela é passiva, porque ela reage. Então você pega aqui uma massa, um estoque de massa, qualquer, de barro, argila, ela é desformada. Você fala é massa, é argila, você não tem uma forma identificável. Aí você vai lá e faz uma cadeira. Você informou com uma cadeira, mas ela reagiu daquele jeito. Se você agora fizesse um cinzeiro, então você informa, você dá uma inteligibilidade a partir de fora. E a matéria recebe, tá, essa ordenação exterior. A lei da matéria é a lei da inércia. Então você empurra a matéria, ela vai, ela é inerte, ela vai pela força de fora e ela vai parar o seu movimento quando outras forças externas alteram esse movimento ou fazem o movimento cessar. Mas em si ela não é. Tá? Em si ela não é um princípio, ela em si não tem movimento. Ela recebe e reage a movimentos. Tá? E a matéria tem uma tendência à homogeneização. Tudo que é material, quando você quer homogeneizar, fazer coisas parecidas, o mais similares possíveis, isso é um domínio da matéria. Tá? Você faz, que é um indiscernível assim, faz quatro cadeirinhas iguaizinhas, né? Você não sabe qual que é. Pelo princípio da matéria, elas parecem-se, tá? Mas são seres diferentes. Forma, tudo que é formal tem um princípio em si de movimento. A forma é um movimento. Na cosmologia ampla, tá? Forma absolutamente pura é Deus. E no ser humano tem matéria e tem forma. Os vivos têm matéria e têm forma. Os vivos não podem. Só que os vegetais e alguns animais, a forma deles vai obedecer só uma lei do instinto. E a forma humana vai obedecer. O instinto está na zona está mais para a matéria, mas existe uma antessalazinha da forma nos animais. Tá?
No humano, a gente vai ter toda essa dimensão da materialidade, a dimensão instintiva e uma forma racional, cujo ápice é a iniciativa. Tá? E pela iniciativa, também chamada de vontade, se você quiser chamar iniciativa ou vontade é igual, nesse sentido aqui, é a iniciativa que nos dá a tendência a ser heterogêneos. Um homem é muitas vezes mais diferente do que outro em relação a qualquer outro ser do mundo. Você para qualquer espécie, animal, qualquer coisa, as diferenças entre eles são pequenas, são diferenças materiais. As diferenças entre os homens são absurdas, pelo princípio da iniciativa. Um toma uma iniciativa, muda completamente o curso. Tá? Então, a espécie humana é composta por uma dimensão animal, material, e por uma inteligência, por uma forma. Tá? Aqui é muito forte o que eu estou dizendo, é fortíssimo o que eu estou dizendo. O analfabeto funcional é um animal domesticado. Por quê? Porque ele é tolhido do princípio interior formal de iniciativa. Ele, como a matéria, ou ele está em caos absoluto, que é o processo desconcentrado. Quando você está falando aí desconcentrado, ele está vivendo a dimensão material caótica. Ele é totalmente errático. Ou ele é errático ou ele é apático. Mas ele não tem nenhum movimento razoavelmente ordenado por si. Tá? Quando ele passa a ter um movimento que ele começa a ascender da matéria caos para a matéria ordenado externamente, ele é um analfabeto funcional. Faça isso, faça aquilo, faça não sei o que. Aí ele funciona, ele cumpre a função que foi determinada por fora. Todos nós temos que estar em movimento, gente. O movimento é inevitável para nós. Mas ou nós assumimos esse movimento por nós, tá? Ou nós vamos ser pedintes que alguém nos ordene. Não tem jeito, é assim que funciona, é uma questão ontológica. O analfabeto funcional tem uma angústia, que é mover, que é fazer. Então, no primeiro sinal ele tem que atender. Ele é autômato e ele precisa ser. Tanto que você vai perceber, vocês vão ver exemplos aqui, nós vamos discorrer um pouco mais. Você pode ir para o mundo e ver o analfabeto funcional. Ele não para, ele não consegue ter a reflexão. Parar, eu vou para cá, eu vou para... Não, ele tem que ser rápido, num sentido. Por quê? Porque senão isso dá angústia. Ele não está movendo. O próprio processo de desconcentração pede isso, inclusive. Tá? E mesmo que seja um processo de pedir instrução externa. Deixa o analfabeto funcional desinstruído. Ele pira. Ele pira. Instrução igual a informação para a matéria. A instrução é um princípio de fora que você põe para ele, para ordenar o movimento dele. Tá? Então isso aqui é muito forte o que eu estou dizendo, mas o assunto é forte mesmo, tá? O assunto é muito terrível. A realidade é que é cruel, não é só a expressão dela aqui não. Tá? Isso aqui é um beabazinho de ontologia e metafísica básica, tá? Mas é muito importante porque isso aqui elucida muito. O analfabeto funcional está na dimensão da matéria, ele é matéria. Hoje as pessoas usam o termo massa para falar isso, o homem massa. Ele é uma matéria, ele é desprovido da dimensão forma. A dimensão forma é em que alcança a constituição da personalidade humana. Tá? Esse é o ápice que a gente vai ver aqui. O analfabeto funcional ele não alcança a personalidade. Tá? Vou começar a dar alguns exemplos e comentar. Não existe nenhum problema de classe social, gente, para a questão envolvida. Todas as classes sociais podem padecer disso. A gente vai usar exemplos aqui de pessoas de classes sociais diferentes de propósito. Tá? Certo chapeiro faz cheeseburgers. Cheeseburger. Ele acostumou com a palavra. Todo dia. E faz corretinho. Um dia o freguês, que vai lá sempre comer o cheeseburger do carro, e pede, olha, ele não fala cheeseburger hoje, eu falo aquele sanduíche de hambúrguer com queijo derretido. Se o chapeiro for iletrado, ele não sabe o que fazer. Todos os exemplos que eu estou usando aqui são exemplos reais, que eu já vivi. Não tem um exemplo aqui que eu estou trazendo, um exemplo que eu vivi pessoalmente. E eu tenho certeza que todo mundo aqui vai ter vivido. Desses, vamos falar aqui. Às vezes que a gente deparou
com situações de analfabetismo funcional gritante. Se a gente ficar falando aqui, vão dar milhares. Então, por favor, vocês fiquem à vontade ali comentando se teve coisa. Então ele não entende. Ele faz todo dia aquilo ali. Ele ouve cheeseburger. Ele sabe o que fazer. Mas ele não sabe o que é um hambúrguer com queijo derretido. Porque ele nunca captou sentido em si subjacente ao cheeseburger. Ele só capta uma ação. Ele foi treinado. Falou esse, faz assim. Falou aquele, faz aquele. Ele pega o som. Ele não pega o sentido. Tá? Olha isso aqui. Isso aqui dá para dar milhares de exemplos desse jeito. O único recurso, que é um proto-recurso, que é proto-intelectual, desculpe, do que o analfabeto goza, é o que a gente chama de memória operacional, que integra a dimensão material. Tem várias matérias que você vai apertando, ela vai laceando. Memória operacional é sapato laceado, gente. Vai apertando. Ele acomoda, ele se adapta. Tá? A matéria tem essa adaptabilidade por de fora. Tá? Ele não associa um signo, tá? Seja palavra, seja som, a uma coisa ou conceito, mas uma função que ele tem que cumprir. É o caso do nosso chapeiro ali. Tá? Normalmente aprendido em treinamento ou com esquemas de recompensa ou punição. Gente, mundo corporativo hoje. Se você falar de formação, não é de chapeiro. Falar de formação de chapeiro ao advogado. Você vai aprender como é que se educa, pseudo-educa, evidentemente, no mundo corporativo. O que se fala? Você não fala conceito, você treina. Você faz o cara fazer 1000 vezes por repetição. Você ortopediza a pessoa. Mas você não vai falar. Você pode pegar na mãozinha e falar, você precisa ir num lugar X, eu te pego e te levo lá. Mas eu não digo, ande 2 quadras para cá, depois vire à esquerda, depois da volta, que já seria o conceito. Porque isso pode não entender. E as pessoas acham o máximo, eles querem ser treinados. Tá? O analfabeto funcional, ele é treinado, ele não é educado. Tá entendendo? Então, assim, há uma proximidade com o cacuete ou o trejeito, defensividades. Existe uma estrutura psíquica, psicológica do cacuete, do trejeito, que é, ao ouvir um sinal, você tem um tipo de reação afetiva. Tá? E é muito próximo isso do analfabetismo funcional. Fala uma coisa, ele já sabe que ele tem, isso é uma dimensão afetiva e da construção do ego. Não é exatamente o viés nesta live, vai ser na do mês que vem, a gente vai abrir essa linha aqui do cacuete e do trejeito. Então existe uma tensão aqui, que é uma substituição do homem, o analfabeto funcional, o homo faber, é o homem que faz. Não confundir com o homo sapiens, que é o que pensa. Igual aqui, acho que uma pessoa aqui já falou da natureza racional, que é o do saber, do entender e etc. Então, o caso do chapeiro deixa muito claro. Mas tem mais. O cliente chega, olha aqui um outro exemplo, isso também é um exemplo que eu vivi. Tá? O cliente pergunta ao gerente do banco, posso assinar o contrato de financiamento por meio do procurador? Sim, eu te dou o modelo de procuração, que o banco exige. Tá? O banco, a padronização, analfabeto funcional, um primeiro procedimento. Então, ele acha, tem até orgulho que ele é eficaz na lealdade ao procedimento. Dia seguinte, o procurador vai lá e não consegue fazer o ato. O gerente liga para o cliente e diz, olha, o senhor não entendeu. Pode sim assinar a procuração, mas o senhor tinha que ter vindo junto para assinar. Tá vendo? Isso aconteceu comigo, gerente de banco. Você está entendendo? Não se fale mal do chapeiro por classe social, se fale mal da pessoa que está nesse estado. Você está entendendo? Então o que acontece? Ele não entende o que é procuração. Procuração, pode, ele vai lá, ele dá andamento, mas sem entender a absurdidade e o ridículo da situação dele, porque ele está procurando. Ele faz questão de não entender o que ele está fazendo ali. Tá? Com certeza aqui o pessoal que está, o público aqui da live já viveu um monte de situação irritante disso aqui. Tá? Olha mais uma questão aqui. Isso aqui, nossa, como isso aqui acontece? O anúncio no mural da faculdade. Vendo bolo de cenoura. Segundo andar do prédio central. Você supõe que está muito claro. Está dentro de uma faculdade, o prédio central está no contexto informativo que o cartaz foi feito. Atendo só até o meio-dia. Cada fatia custa R$5. Pagamento só em dinheiro. Obrigado. Cima, número tal. 100% claro, suficiente. Todas as informações necessárias estão aqui. E as pessoas dizem, tem bolo do quê? Mas que hora que pode comprar? Posso pagar com cartão? Onde é que fica? Como assim?
O como assim, gente, é um indicativo de analfabetismo funcional muito. Como assim? É que não como. Isso é um grande indicativo. Nesse sentido, não entendi. Tem bolo de abacaxi? É assim que funciona. É assim que funciona. A casa da crítica. Tem cara que liga, que escreve. Onde é que vai ser o curso? Eu falo, olha, é pela internet. Como assim? Eu falei, pela internet, é online. Ah, é pela internet? Daí você escreve sim. Ah, mas onde estacionar? Isso é caso real, gente. Isso é caso real da casa da crítica. E não é zombaria. Se for zombaria, você até leva de outro jeito, mas assim. Então é complicado. Entendeu? Então, pessoas que estão aí, tá? Isso é um grau de descontrole, é matéria. Ele não está conseguindo, não tem condição de, ele não tem um princípio ativo do que disse, por que disse, ele não busca a informação. Ele é passivo, ele quer receber. Olha essa daqui. Tá? Essa daqui eu baixei da internet, não é um caso meu, mas olha só, complete com as palavras adequadas. Aí, gata ou gasta, a sola do sapato está adequada. Coloca os papéis dentro da adequadas. O adequadas perto de casa estava sem luz. Olha isso aqui. Isso aqui pode fazer com advogado, gente. Você faz modelo de petição, que é um modelo. O camarada tem que ter um modelo para ajudar, mas não para que seja o limite. Um modelo é um piso, mas o cara usa como limite. Ah, mas não sei quem falou, porque é o padrão, na alfabeto funcional de advocacia, fala, cadê o padrão? Ele entra no escritório e fala, eu quero saber qual é o padrão, porque ele não quer ter princípio ativo de entender, de fazer. Qual que é o padrão do trabalho do advogado? É a lei. Mas o cara quer trocar pela regra administrativa, entendeu? E aí ele pega a ordem mais absurda possível e cumpre literalmente. Tá? O futuro hóspede, olha, isso aconteceu comigo aqui. O futuro hóspede de hotel. Boa noite, quero me estudar com vocês, mas preciso saber se o hotel tem computador. Sim, claro. Aí chega lá, no caso era eu. O hóspede já no hotel pede pelo computador. E o mesmo atendente lhe responde, temos computador, mas só para a administração, não para os hóspedes. Olha aqui a questão, é outro, que trabalha com a literatura, ele não capta sentido. Não capta nenhum sentido. Ele não faz nenhuma pergunta, ele simplesmente, computador. Caso igualzinho do chapéu, quase igualzinho dos anteriores que a gente está vendo aí. Da procuração. Olha a outra questão, essa aqui. Chalé para uma pessoa é R$100, está lá no anúncio. Chalé para duas pessoas é 150. Hospedam-se duas pessoas no mesmo chalé, vem a conta de 300. Aí você tem que argumentar com a pessoa que o texto que está lá, tá, quer dizer que duas pessoas no mesmo quarto tem que ser 150 para os dois. Porque não faz sentido, ele não captou o sentido. É contra qualquer razoabilidade, é absurdo. E tem que entender um aspecto interpretativo, que duas pessoas no mesmo quarto custe 300, e se fossem duas pessoas, cada uma em quartos diferentes, custasse 200. Tá? Mas enfim, é também uma expressão de analfabetismo funcional aí no dia a dia que todo mundo aqui está deparando sistematicamente. Olha isso aqui, gente. Isso aqui aconteceu comigo. Olha só. O parecer jurídico, eu escrevi esse parecer jurídico, quem não sabe, eu sou advogado de profissão, tá? E um parecer jurídico, uma causa grande, uma empresa, um ambiente corporativo. No final dizia o seguinte: por todo exposto, a reclamação é insubsistente e pode, pois, ser encaminhada à gaveta do esquecimento. Eu falei de uma linguagem, estou falando com nível de advogados, de gerência, diretoria jurídica, presidência empresarial. Você supõe que pode usar um estilo bonito, elegante para falar. O gerente jurídico liga, chama o consultor e pergunta com sinceridade, tá? Não é zombaria não. Onde fica essa gaveta do esquecimento? Exato, não conseguem entender. Não conseguem entender figura de linguagem, não conseguem entender metáfora. Tá? É impressionante. Mas assim, então, não existe questão de classe social dentro desse mal. Tá? Isso é uma questão séria. O analfabeto funcional, esse é um dos grandes ganchos. O analfabeto funcional no sentido amplo, ele tende à servidão e à subvitalidade. Ele vive menos, ele percebe menos, ele age menos. O âmbito vital do analfabeto funcional é menor. Ele é despersonalizado. Ele não constitui personalidade.
Porque a personalidade humana se compõe em graus de camadas. Tá? E as camadas, uma forma que você pode dizer sobre as camadas da personalidade, são camadas de leitura da realidade. Então o camarada numa camada acima, ele lê, ele penetra mais, ele capta mais os sentidos. Isso se associa, eu vou explicar mais sobre a constituição da personalidade e a leitura um pouco adiante, mas isso se associa a uma pergunta do colega aqui, que foi, mas e as leituras últimas? As leituras últimas só são possíveis para personalidades que subiram. Então, para que você leia mais, você tem que se personalizar mais. Tá? E aí existe a falácia da suficiência da comunicação. Até as pedras comunicam, eu estou dizendo aqui. Houve e há uma pedagogia cretina de quinta, para não dizer de sextupla categoria, que defende assim: se comunica é suficiente. É subproduto da linguagem comunicar-se. Ainda que a comunicação seja muito importante, até a pedra se comunica. O que é indispensável, a primeira função da linguagem, é a constituição das potências da alma humana. A linguagem é o elemento que estrutura por primeiro a percepção, estrutura por segundo, ela estrutura a dimensão intelectiva, os conceitos que vou conseguir fazer depois de uma percepção ordenada. E por sua vez é esse conjunto que vai exatamente me permitir o foro da consciência, da multiplicidade das vozes, tá? E isso, por exemplo, é a estrutura que o Trivium trabalhava. O Trivium usa a linguagem como um fio condutor para a articulação dessas três potências da alma, tá? Perceber, pensar e ter vontade, ordenar a vontade humana. Tá? E o fio condutor é a linguagem, não se fala em comunicação. É óbvio que tem comunicação envolvida, mas você não pode pegar o acessório pelo principal. Tá? Então assim, se comunica é suficiente. O analfabeto não se comunica, gente. Só que o que ele se comunica, como ele pensa menos, ele lê menos, as coisas que ele comunica são em patamares subvitais, onde é o ônibus, está pronto, chegou, sim senhor, está para fazer. Ele responde à realidade, as comunicações que ele dá, está nos níveis de leitura desses exemplos que a gente acabou de ver. Em que ele precisaria do letramento e para o qual a linguagem propriamente dita, a educação linguística, poderia ser um catalisador para esse processo ser bem feito. Você está entendendo? E de maneira que aí ele vai primeiro ler mais, obviamente vai comunicar coisas melhores. Entendeu? Roberto, existem graus de analfabetismo funcional? Sim, existem mapas muito bons sobre isso, tá? Mas guarda para o fim e a gente vai falar disso daí, tá? E há um paralelismo aqui que eu quero mencionar, há um paralelismo da atividade leitora textual e da leitura da realidade e a liberdade humana. Bem feito o processo para letrar alguém, não é que vale apenas pelo que ele vai saber ler romances, vai saber ler dissertações, vai saber escrever, etc. É porque precisa inculcar, introduzir, ensinar o processo ativo da inteligência, para que isso seja reproduzido com uma postura ativa. Isso é ser inteligente. Ponto. E aí ele vai ser livre, porque ele vai ter um princípio de ação nele mesmo. Você não pode conceber liberdade sem um princípio próprio de ação, a concebida pelos próprios. Tá? Se o cara é funcional, ele está para funcionar, tá? Ele é função relativamente a alguém, então ele não é livre. Tá? Essa é a grande confluência e articulação dos assuntos. Tá? Maior é que o fator, e aquela questão muito dura, tá aí? Maior é que o fator do analfabetismo funcional é a empregabilidade e sem qualquer referência de classe social. Isso é dramático, eu vou dizer. Mas muito do mundo do trabalho exige que você seja um analfabeto funcional como condição do teu trabalho.
E isso não é por causa do chapeiro, isso é por causa do advogado. Eu falo isso com toda tranquilidade. Mas é com toda tranquilidade. Eu já tive 200 exemplos. Eu sou um profissional liberal como advogado. Não sou nem funcionário de empresa. Mas quando eu sou contratado como consultor, se você chegar lá e falar, eu entendo do que está acontecendo, e você recebe perguntas que tenham sido feitas, e que elas não tenham sentido, e você vai esclarecer, olha, isso aqui não tem sentido, isso se perde, ele se torna hostis. Há uma hostilidade, tá? Há uma hostilidade no ambiente do trabalho, em vasta parte dos ambientes de trabalho, evidentemente de forma mais precisa, se você não for analfabeto funcional, porque o trabalho quer função. O que o trabalho, o mundo corporativo é claríssimo na veia. Quem tiver interesse em debruçar um pouco mais desse assunto, assista a live que eu fiz aqui do masoquismo corporativo, em que ela pega exatamente esse viés. O masoquista é em função de outro. Masoquista é aquele que está na função de outro. Então o que acontece? Ele funciona para alguém. Tá? Então isso é muito sério. É muito sério. Então, para que você consiga passar essa barreira, você precisa fazer uma reserva de consciência muito grande. Estar num ambiente cuja métrica, não de norma, mas de comum, é o analfabetismo funcional, que dá problemas imediatos. Você tem que ter uma reserva de consciência. Tá? Então, eu trabalhei em muitos ambientes em que tinha que fazer reserva ininterrupta de consciência, falando no nível de advogados. Tá? Imagina se eu fosse um camarada do piso. É muito complicado. Então, muitos letrados posam de analfabetos funcionais. A atrofia deliberada. Às vezes é um recurso moral, de má atitude moral. Vou fazer papel de bobo. Não entendi. Conta de novo. Mas eu pego a coisinha mais literal possível. Eu estou atrofiando. Isso é um problema moral, inclusive. Você está entendendo? Então isso aí é muito complicado. Aqui eu fiz este quadro, que eu busquei aí com alguns autores. Isso aqui é a composição de alguns autores que eu meio sintetizei. A atividade de leitura de texto, porém, que pode ser empregada dentro de um paralelismo de leitura da realidade de um modo geral, tá? Divide a priori em 4 etapas: a decodificação, a compreensão, a interpretação e a retenção. Tem que ser esta sequência. Não dá para pular uma. Você não chega na retenção se não passa pelas 3. Tá? E não dá. Tem que suprir a primeira, segunda e assim sucessivamente. Evidentemente o letrado pode pular a decodificação, o letrado analfabeto. Tá? Mas um caminho, digamos assim, áureo, seria essas 4 etapas. A decodificação, para uma pessoa letrada, é a percepção, ele percebe coisas. Ainda que seja fora do domínio textual, ele percebe, ele está lá, ele está percebendo. E se um iletrado, um analfabeto funcional, que é o que tem o texto na mão, ele só decodifica, se ele só decodifica, ele normalmente tem uma apatia. Ele lê, tal coisa, fala, mas ele é apático. Ele está num nível grande de superfície. Aqui ele tem o máximo materialidade. Ele beira o caos. O camarada que lê de forma apática, entre o passivo para o apático, ele está perto do caos. Tá? Então o que acontece? Ele não tem nada de ordem nesse sentido. E aqui ele tem o máximo de materialidade. E aqui existe a expressão grega da idiotice. Tá? Idiota é aquele que não consegue sair de si, no sentido etimológico, fora da ideia de ofensa que a gente tem hoje. O idiota é um grau de inépcia humana em que ele não alcança ideia. E tudo que ele está é uma coisa difusa dele mesmo. Então, ele acha uma coisa, ele acha que ele é real. Porque ele está zangado com algo, ele acha que algo o zanga necessariamente. Então, ele tem a si como métrica, ele não alcança, feito um colega aqui já falou, nenhuma objetividade.
a referência é ele, a toda a existência é ele mesmo, tá? Então assim, esse é o grau. Qual seria a pergunta que um letrado tinha que perguntar aqui? Dizes algo? Está emitindo algo? Ou seja, ele vai buscar, ele quer perceber, tem o que ser percebido, tá? Isso seria a pergunta de um letrado para subir. No segundo grau, na compreensão, é a captura do sentido imediato. Então você captura um sentido imediato. Alguém falou uma coisa, você tem que capturar o sentido, tá? Tem computador no hotel? No sentido imediato, eu estou perguntando se tem um computador lá dentro. O analfabeto funcional, aqui o iletrado, ele pega literalmente. Ele entendeu a pergunta. Ele percebeu, ele recebeu o fonema e percebeu, entendeu o sentido que era um computador. Mas ele pega na literalidade. Ele é automático, tá? Ele é autômato, automatismo. Ele quer cumprir, não tem computador. Mas ele não vai nem um pouquinho assim do razoável, que eu não estou pedindo computador para administração, eu sou um hóspede ligando para saber, tá? Ele só trabalha com memória operacional, tá? Aqui usa o termo de imbecilidade. A imbecilidade é o sem bastão, quer dizer, a origem latina. Imbecil é aquele que não tem bastão, ele é melhor que o idiota, mas é assim, ele já entende alguma coisa, mas ele é fraco, ele é como um cara sem bastão, então ele não tem condição de ficar ereto, de se posicionar e subir, andar e fazer. Então esse é o sentido do imbecil, que fora do contexto de adjetivo de injúria direta que a gente tem aí. Então ele está, o que dizes? Ele já, uma pessoa está dizendo o quê? Tem um computador no hotel, para você usar. Ele já, é isso que eu estou perguntando, tá? Mas de qualquer forma é para você usar. Ainda isso aqui está no sentido imediato, tá? Para um letrado. Aí você entra em outra etapa, onde não os analfabetos funcionais não chegam. Os analfabetos funcionais param na decodificação e na compreensão. E aí vira aqueles caras literais, ou aquele bobo, não sei, fala de novo, quantas vezes, não entendi. Tal, que a colega até falou que os caras ficam perguntando. Ou assim, é rigor, aquela coisa, porque não é por ele precisa buscar essa vitalidade, esse preenchimento de ser pela ordem de fora. Então ele tem que ser focado nisso daí. Aí ele é literal, sabe aquela coisa terrível, você tá entendendo? E ele tem até orgulho de ser literal. Olha como é que eu cumpro certinho. O senhor perguntou se tinha computador, eu respondi. Você está entendendo? E aí o que acontece? Aí a terceira etapa, que é a interpretação. O analfabeto já não chega aqui. A interpretação é mais do que compreender. A compreensão é a primeira colheita de objetividade. Colheita uma objetividade primeira, aí ele começa a perquirir o que está por detrás, interpretar. Interpretar é buscar sentidos sutis, ambiguidade, polivocidade, busca das causas. A compreensão, o sentido compreendido é um efeito, não é a causa. É a busca da causa para a razoabilidade ou a irracionalidade do sentido. Manda fazer um cheeseburger e põe uma bola de pistache em cima. Uma pessoa que interpreta consegue interpretar que eu errei, consegue interpretar que eu falei um absurdo ou que eu falei uma ironia. O cara que só compreende é capaz do cara pôr e cumprir a ordem, porque não tem interpretação. Ele só pegou o sentido imediato, entendeu? É objetivo, mas evidentemente ele pegou de uma forma estúpida, tá? Então assim, quando você interpreta, aí a leitura das ênfases, eleição entre os sentidos possíveis, e tem o estilo envolvido e tem uma ideia de explicação. Aqui propriamente tem espaço a inteligência de ler. Tem que escolher. Manda fazer um hambúrguer com queijo e sorvete de pistache em cima. Aqui o cara tem que escolher, é uma ironia, é um erro, é um deboche.
ou é um cara excêntrico? Manda fazer um sanduíche de hambúrguer com pistache no cima. Você tem que escolher aqui, você vai dar uma risada, pô, é uma gozação, sei lá, é um deboche contra mim, tá? O cara errou, o cara falou bobagem, você quer isto mais um sorvete, tá entendendo? Então assim, aqui tem que fazer lição. O analfabeto funcional não chega aqui, não interpreta nada. Aqui já não contou. A partir da atividade de interpretação, tá? É que já existe efetivamente um emprego ativo formal. Tá? Ponto. Aqui já é para letrado mesmo. Tá? Não dá para os mirinzinhos chegar. E é inclusive disso que eles estão morrendo de medo de chegar. Que é ter que decidir. Tem que decidir. E é por isso que o problema da liberdade tá associado. Precisou decidir, o cara desaparece, ele faz, ele cumpre, ele é um cara que pode trabalhar, ser gentil, ser simpático, mas precisou tomar uma decisão, ele desapareceu. Ponto. Isso é analfabeto funcional. Tá? E a pergunta que você faz na interpretação, o que quer dizer? Não é mais o que você disse, mas o que você quer dizer? O que está por detrás? Qual que é o sentido entre as variáveis possíveis? Aí você faz uma decisão. Se você faz uma interpretação no razoável, evidentemente, aí você poderá chegar, e aqui vai vir ao encontro, respostas que vem ao encontro que o colega já fez, tá? E que é a retenção. Aqui é uma fase, aqui é o topo. Se diante de uma leitura percebida, captura do sentido imediato, interpretada, a cadeia causal, a razoabilidade nisso, aí você pode reter o que você leu. A retenção do que foi lido é uma assimilação daquilo. Aqui propriamente é o aprendizado, aí você aprendeu. Antes disso você não aprendeu, você está trabalhando em memórias ou em hipóteses. A partir dali você aprendeu, que é a matéria-prima para a síntese. Nesse momento o aprendizado vai ser assimilado e vai fazer corpo com a memória existencial da pessoa. Aí você cresceu. Neste momento propriamente dito, você tem o fenômeno da substancialização. Quando você tiver um estoque de assimilações razoável, vai ocorrer dentro de você vários processos de síntese. E isso vai constituir a personalidade que você pode andar. O iletrado evidentemente não alcança. Tá? A pergunta dentro dessa camada da retenção é a pergunta: o que eu tiro disso? O que eu tiro disso para mim? Qual a moral da história? Qual a suma? Tá? Qual é a suma disso? Eu li O Crime e Castigo do Dostoiévski. Nossa, tem que escolher várias interpretações depois, mas o que eu vou tirar? Qual que vai ser a síntese? Eu não vou saber contar a historinha, mas eu vou ter um abstrato, um sentido profundo, e que aquilo vai efetivamente ingressar em mim, vai me substancializar. Eu fiz esse quadro aqui, que é um quadro próprio da retenção, que é o máximo que a gente chega. O aprendizado propriamente só ocorre com a retenção. Não reteve, você não aprendeu nada, você ficou domesticado, é o carinha que sabe funcionar ali, cumprir, ou foi ortopedizado. Depois, às vezes você sabe aqueles caras que você pergunta, ficou 10 anos fazendo um negócio, você pergunta como é que você fazia? Não sei. Mas o que você aprendeu? Ele não sabe nada que ele fez, gente. O cara está ausente. Se não teve retenção, você esteve ausente. Tá? Você vai encontrar pessoas que se ausentam por 5, 10, 15, 20, a vida inteira. De ausente porque ele nunca inalou, ele nunca se retroalimenta. Tem aqui uma ideia, eu não vou desenvolver aqui, mas retrocognição entra aqui. Sabe, algumas coisas assim. Se o aprendizado, aí tem uma questão importantíssima. Olha a importância disso aqui. Isso vem ao encontro de perguntas dos colegas aí também. Se o aprendizado se realiza, num certo sentido, a mente poderá expandir por si. Nós temos efeitos mentais e conscientes que estão operando, desde que você assimile coisas para a matéria, para elas mesmo operarem. Você vai ter um processo de maturação próprio. É indispensável isto para a formação da consciência. Se você não consegue reter coisas para ter uma memória de existência, não tem consciência.
Você não consegue nem falar na perspectiva sua do ser. Você não consegue saber a sua evolução de ideias, a sua maturação cognitiva, a sua mentalidade, você nem percebe. E talvez porque talvez ela não tenha. Se você não fez retenções de coisas, tá? E aqui é um foco na essência e não no acidente. Aí você vai ver o que isso, como o colega está dizendo aqui, é o alimento para o espírito. O espírito pode trabalhar, mas tem que ter alguma coisinha, você está entendendo? Senão ele não trabalha, ele não tem elemento para trabalhar. A substancialização é a transformação. Então, na medida que você conseguir reter coisas, você se substancializa de maneira que você se transforma. Transformar é ir passando de etapas em camadas da personalidade, um pouco acima e acima, tá? E assim, então vocês conhecem pessoas que nunca retêm? É terrível. Pessoas que nunca retêm. Quando ela retém, transforma, a consciência vai fazer o trabalho dialético dela, vai se elaborar, e aí ela tem princípios de ação maior, e entra a cadeia da abundância, tá? Deixa eu verificar perguntas aqui. As minúcias do discurso são imperceptíveis para quem não tem contato com a leitura. A superfície textual é pouco. Realmente, sim, é pouco. Mas a razão de você forçar o cara a ficar lendo o discurso é para que ele leve para ler tudo. O analfabeto funcional chega aqui no lugar, ele olha as coisas, é uma sala, tem uma coisa assim. O gramaticalizado, que é uma expressão que eu gosto também, era uma sala com 3 metros, tinha uma parede assim, no canto tinha... Ele percebe mais. A pessoa com uma boa gramaticalização, e por isso que os antigos gramaticalizavam para o cara perceber. O cara aprendia a ler e escrever para perceber coisas, né? Um modus narrandi, sabia narrar, sabia descrever, sabia ver. E quem vê mais, vê mais, e vê mais, é o princípio, assim, começou a crescer e cresce mais. Mas assim, se não atrofia mais, tá? Isso é um princípio que é assim que é, tá? Agora, eu quero chegar a uma situação, o terrível, e aqui é triste, como uma colega falou, que ria para não chorar, que a coisa é de choro mesmo, é de calamidade. A situação dos brasileiros com leitura. Aqui é óbvio que eu estou falando leitura textual, mas é evidente que, como passei a live falando, a gente tem que extrair um paralelismo da leitura textual para a leitura da coisa. E todo mundo está aqui nesse país, gente. Todo mundo depara com os exemplos que eu dei aí 10 vezes por dia. Gente. Tá? A gente é vítima dessa tipo de situação. Tá? Aqui olha a situação dos brasileiros sobre o PISA. O PISA é um programa internacional de avaliação de alunos. Ele faz um exame específico sobre letramento. É a capacidade de obter informação, articular informação, refletir informação, ver o sentido e etc. Tá? Na edição de 2015, já há o de 2018, mas em 2018 eu não achei o relatório completo, tá? E só referências. Então eu usei 2015 porque eu baixei o relatório completo inteiro do PISA, que está disponível. Tá? Em 2015, o letramento Brasil, entre 70 países, são 59. Aí aqui, atendendo uma pergunta do colega, são 7 as escalas de proficiência em leitura. E que são 7, até a camada 2, é analfabeto funcional. Na camada 2, a camada 2, mais precisamente, a camada 2 é o mínimo, é uma linha de divisão, é a transição do funcional para razoavelmente alfabetizado. Tá? É o mínimo do mínimo do mínimo, é um piso. Tá? E ali em diante até a 6 é o que chegaria na proficiência. Tá? O colega que perguntou pode baixar esse relatório do PISA e ele esclarece os níveis exigidos em cada camada, quais são os níveis de leitura, de cognição, de articulação, e está muito bem descrito, tá? Isso você baixa na internet em português, tá? 50,99% dos brasileiros está abaixo do nível 2. 50,99% dos brasileiros, conforme esse exame, é analfabeto funcional. Olha a situação, tá? Olha o tamanho da situação. Agora, peguem esse dado. Ponto 14, não é 14%, é 0,14, tá? 14 centésimos dos brasileiros quer que está no nível
6, que é a proficiência. O nível 6 é o camarada que lê qualquer tipo de discurso e entende qualquer tipo de discurso. Então ele sabe que a ironia é ironia, ele sabe que a dissertação tem vistas a uma objetividade, ele sabe que a poética tem vistas a uma imaginação, ele domina, ele lê, ele sabe ler. É 0,14% dos brasileiros. Aquele camarada que é gerente jurídico de uma corporação, mas que não sabe que a gaveta de esquecimento usada naquele contexto é para que, olha, arquiva esse negócio, deixe, com certeza não integra o 0,14%. Advogado. Tradicionalmente, advogado é elite intelectual e ligada direta à linguagem. Advogado, a ferramenta de trabalho é a linguagem, a argumentação, é a retórica, é o saber bem falar, é ganhar ou perder coisas por nuances de linguagem. Exato. Então, olha a situação que a gente está. Tá? Tem uma questão interessante que o PISA fornece também os dados pelos estados brasileiros. O estado brasileiro em que há melhores resultados de letramento é o Espírito Santo. Tá? E o último é Alagoas. E por aqui eles montam dentro dos testes e tem uma amostragem em Brasil e depois eles segmentam pelos estados. Espírito Santo, Paraná, Distrito Federal, os tops da lista. Maranhão, Bahia, Alagoas, estão os piores patamares. Quem tiver interesse nesse assunto, que é um assunto muito, muito importante, leia o relatório inteiro do PISA, vai aprender muito sobre o letramento, as competências, o critério de medição e tal, mas vai ver a nossa miséria, gente. Vai verdadeiramente, vai ver a nossa miséria, tá? Coisa tá feia. A situação dos brasileiros, novamente, isso daqui é um outro site, uma outra instituição, que faz um trabalho que chama The Learning Curve. O The Learning Curve, a curva do aprendizado, ele mescla resultados do PISA mais 2 outros. E aí ele tira uma média desses 2 outros. O Brasil, gente, está no número 39 de 40 países que são avaliados pelo The Learning Curve. Somos 39. Estamos à frente da Indonésia. Você está entendendo? Exato, pelo menos ganhamos da Indonésia. A situação está feia. Está feia. Isso aqui é um país de ineptos. Quase todo mundo é inepto no Brasil. Inclusive o profissional das ditas profissões intelectualizadas é inepto. A situação realmente está gravíssima. Tá? E aqui, para fechar, Saresp. Isso é um dado do estado de São Paulo. Tá? Eu colhi isso aqui na internet. Em 2018, as provas feitas por mais de 1 milhão de alunos, rede pública do estado de São Paulo, tá? Mostraram que 45% não conseguem identificar a finalidade de um texto. É analfabeto funcional. Parou, na melhor das hipóteses, na camadinha 2. Ele pode até cumprir o texto, mas ele não entende para que é. Dessa maneira, ele não entrou no mínimo, gente, interpretativo. Agora isso aqui está acontecendo. 45%. Olha a situação que a gente está. E, enfim, realmente é muito, muito, muito feia. Infelizmente, mas temos que aceitar a realidade. A realidade é essa. Uma das coisas que mais nos impele a fugir do real é que ele seja cruel. O escapismo é porque a realidade é ruim, porque eu acho que é ruim, por qualquer coisa assim. Mas não é porque ela é horrível que eu posso fugir. E aí entra no próprio processo de liberdade, covardia e coragem de tratar esse assunto como um assunto não meramente de cognição, tá? Mas como um assunto de moralidade, inclusive. O viés que eu não quis dar, e não é exatamente o viés que me interessa explorar nas minhas lives, é alfabetização. Ah, mas usa o método X, usa o método Y, a abordagem de não sei quem, porque o Piaget, porque o Paulo Freire, porque o Vygotsky, porque eu não sei o que. Isso não é exatamente meu foco de intenção.
Meu foco é muito mais amplo, tá? Eu não sou pedagogo, tá? Eu sou filósofo. Então, assim, mas o foco é muito mais amplo, tratar essa questão da inteligência, de um modo geral. Tá entendendo? Então, tá muito, muito, muito complicada a questão. Eu estou abrindo aqui para debates, perguntas, quem quiser formular coisas aí, vamos verificar, tá? E, enfim, como eu já adiantei, vou repetir aqui perante todos, tá? Vai vir uma série de lives. Eu estou muito feliz com o resultado disso, desta live, tá, gente? Eu estou assim, realmente foi bacana. Isso aqui foi um processo de síntese de coisas que eu estou colhendo em várias coisas. Obviamente é um assunto horrível, gente. Obviamente é um assunto horrível de que você vai vendo que a situação é caótica mesmo, sabe? Assim, é um fundão de poço em que a gente está de coisa, entendeu? Mas a Casa da Crítica vai contribuir na medida do possível com a denúncia desse tipo de assunto. E, bom, muito obrigado então por assistir essa live da Casa da Crítica, tá? E até as próximas, como eu falei algumas vezes, mais lives que esbarram ou decorrem desse assunto serão aí apresentadas. Muito obrigado. Se gostaram, divulguem bastante a Casa da Crítica aí para os amigos, para nós. Muito obrigado.